Pronto, turma, vamos ver aqui, só um segundo, peraí. Agora sim, tá ok. Bom, nós estamos gravando, viu? Para vocês saberem, depois a gente vai poder reproduzir aí um pouquinho melhor para a pessoa que quiser. Então, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Caio Quileto, eu sou presidente da Academia de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso e estou aqui como mediador desse webinar promovido pela Academia, série Cenários e Perspectivas. Hoje o tema será o nosso Centro Histórico de Cuiabá, as perspectivas de uma revolução urbana pós-pandemia. Vamos ver que perspectivas são essas. É importante ressaltar que esse é o terceiro webinar de uma série que a Academia de Arquitetura e Urbanismo vem fazendo, está promovendo, cujas temáticas são aí os cenários e perspectivas da arquitetura e do urbanismo. A academia, ela foi fundada em 2018 e tem como objetivos o apoio, o incentivo, a promoção e a proteção da arquitetura e urbanismo produzidos no estado de Mato Grosso. O estímulo ao letrado, as diversas manifestações de expressão, inclusive gráficas, da arquitetura e urbanismo, e a preservação, que é importante, evidente, da memória dos seus patrões, dos profissionais que contribuíram e que prestaram relevantes serviços aí para a arquitetura e urbanismo no nosso estado, bem como pela produção intelectual desses acadêmicos todos, transmitindo-as às gerações presentes e futuras, e a participação, que é importantíssima, nos estudos e problemas de interesse cultural, que preocupam muito o mundo contemporâneo. Então, dentro desses objetivos, nós convidamos aí os colegas imortais da academia, os arquitetos urbanistas Jandira Maria Pedrolo, o Moacir Freitas e a nossa super convidada especialíssima, Amélia Irata, que é superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, aqui de Mato Grosso. Eu vou falar um breve históricozinho da Jandira, do currículo dela, para vocês, de cada um, e em seguida a gente começa, tá bom? A Jandira Maria Pedrolo, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Educacional de Educação Ritter dos Reis, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá em 1981, hoje atual Uniriter. É especialista em geoinformação no planejamento das cidades pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá, em 2008. De 1982 a 1992, atuou na iniciativa privada, em projetos arquitetônicos, enfim, complementares, de edificações residenciais, unimultifamiliares, comerciais, clínica médica, enfim, trabalhou um bocado de projeto aí. Na área pública, iniciou as atividades no Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Mato Grosso, que atualmente se chama Sinfra. Como arquiteta, ela foi cedida para a Secretaria de Estado de Educação na equipe do projeto Monhangara, em 1984 a 1986. Atuou na Prefeitura Municipal de Cuiabá de 1986 a 2012, onde participou da elaboração de projetos arquitetônicos urbanísticos, além da produção e sistematização de informações técnicas voltadas para o planejamento urbano. Essa menina é fera em planejamento urbano, hein? Foi fundadora do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano, o IPDU, onde participou na elaboração dos planos diretores do município de Cuiabá nos anos de 1992 e 2007, entre outras legislações urbanísticas que ela atuou. Ela desempenhou a função de diretora de pesquisa e informação do IPDU de 92 a 2011 e de assessoria técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a quem sucedeu o IPDU em 2012. Foi responsável pela elaboração de diversos volumes do perfil socioeconômico de Cuiabá. Nos anos de 2013 e 2014, desempenhou a função de assessora técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso, CAL Mato Grosso, desenvolvendo trabalhos administrativos e elaboração de pareceres técnicos. De 2015 a 2017, atuou como assessora técnica e, posteriormente, diretora do Planejamento Metropolitano da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, AGEM, responsável pela coordenação da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, o PDDI. Atualmente, desenvolve trabalhos como autônoma na área de planejamento urbano, na elaboração de análises socioeconômicas para a elaboração de estudos de impacto de vizinhança e de empreendimentos, e em planos diretores municipais. Ela é a primeira secretária da academia
ocupa a primeira secretaria da Academia de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso, né, e membro do Conselho Administrativo do Instituto Cidade Legal. Bem-vinda, Jandira, é uma honra ter você aqui e podemos aí desfrutar desse seu amplo conhecimento, né? Muito obrigado por aceitar o convite, né? Também temos aqui, né, o grande arquiteto Moacir Freitas, carinhosamente chamado de Amado Mestre, né? Ele é membro imortal da Academia de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso, completou na terça-feira agora 90 anos de idade. Parabéns mais uma vez para você, Amado Mestre, né? Graduado Obrigado, Eduardo. Isso aí. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Brasil. Olha que bacana, lá no Rio de Janeiro. É referência na arquitetura do Estado de Mato Grosso, com obras importantes como o Terminal Rodoviário, né? É pesquisador da história de Cuiabá, né? Autor de obras fundamentais, né, para a história da capital mato-grossense, como, né, a Fundação de Cuiabá, História Ilustrada, que vai mostrar algumas ilustrações, inclusive aqui, Primeiros Tempos da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, né, e O Tempo Passou, entre outros, né, todos, né, em artigos e desenhos com seu estilo absolutamente pessoal. O Dr. Moacir, né, ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Com seus traços suaves, né, desenha a vida cotidiana dos habitantes da cidade e de como Cuiabá evoluiu. É sensacional o trabalho dele. Importante ressaltar, aí, isso é importantíssimo, né, assim, hein, Moacir? O valor histórico, cultural e simbólico desse grande arquiteto Moacir Freitas. Ele é o segundo arquiteto do estado de Mato Grosso, né? O primeiro já faleceu, né? E aqui vão as minhas homenagens para o arquiteto João Timóteo da Costa. Muito bem-vindo, Amado Mestre. Obrigado por aceitar o convite. É uma grande honra ter você aqui nesse webinar, né, para que o doutor possa compartilhar conosco seu conhecimento amplo, histórico sobre Cuiabá e a fundação dela, né? Muito, muito bacana. Muito obrigado, né? E por falar em história, né, assim, a nossa convidada, importantíssima palestrante, super querida, a arquiteta urbanista Amélia Irata. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, graduada em Tecnologia em Controle de Obras pelo Instituto Federal de Mato Grosso, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Mato Grosso, pós-graduada em Artes Visuais pelo SENAC aqui em Mato Grosso e pós-graduada em Gestão Cultural pelo SENAC lá em São Paulo, né? Atua no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui em Mato Grosso desde 2011. Foi chefe da divisão técnica e atualmente é a superintendente do IFAM, a chefona do IFAM, né? Estamos aqui com a Super Amélia. Amélia, é uma honra ter você aqui conosco para que possamos desfrutar desse seu grande conhecimento sobre patrimônio histórico e artístico do estado de Mato Grosso. Muito obrigado por aceitar o convite. Bom, então vamos lá, colegas, vamos lá, né? Farei uma pequena introdução aqui ao tema, para em seguida a gente poder abrir a palavra para os palestrantes. Vamos contextualizar um pouco isso, né? Assim, o que foi a urbanização, né, da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, né, desde a sua fundação lá, né, e como encontramos ela hoje. Assim, a área central de Cuiabá, mais especificamente que hoje denominamos Centro Histórico Tombado, foi o coração da nossa cidade, por mais de 2 séculos e meio. Né? Ela foi o pilar do desenvolvimento, né, do estado de Mato Grosso e também, importantíssimo, né, não podemos esquecer que não, do estado de Mato Grosso do Sul. Apenas 43 anos atrás, nós éramos um estado único. Né? Assim, o Centro Histórico foi o ponto de partida para conseguirmos o impacto positivo no desenvolvimento e ocupação territorial, ocupação desse Mato Grosso, da nossa cidade, desse grande estado. Mas, aí esse mas é que é chato, né? Nos dias atuais, encontramos o Centro Histórico numa situação de descuido, um certo abandono, né? Muito se falou, e ainda se fala, sobre revitalização. Revitalizar, mas pouco, quase nada se fala sobre a gestão do Centro Histórico. A gestão desse Centro Histórico. Nossas vidas, assim como as cidades, possuem uma dinâmica própria e elas evoluem. Né? Assim, diversos centros históricos na Europa, né? Aí vou falar alguns, Paris, França, né? Sevilha e Barcelona, lá na Espanha, assim, Londres e Manchester, na Inglaterra, Dublin, na Irlanda, por exemplo, né? Eles assumiram uma dinâmica própria e, conforme a recomendação de Nairobi, lacrada pela Unesco em 1976, preservam o conjunto, não o pontual, compartilham a preservação com elementos contemporâneos, oriundos das exigências dos habitantes e daqueles que utilizam o centro.
A Carta de Petrópolis, lá escrita no primeiro Seminário Brasileiro para a Preservação e Revitalização Histórica, lá em 1987, estabeleceu o seguinte: sendo a polifuncionalidade, aí quando eu falo em polifuncionalidade, estou falando em habitação, comércio, serviços, enfim, né, assim, uma característica, né, do sítio histórico urbano, a sua preservação não deve dar-se a custas exclusivas de usos, nem mesmo daqueles ditos culturais, não tem que ter exclusividade, devendo necessariamente abrigar os universos de trabalho e do cotidiano, onde se manifestam as verdadeiras expressões de uma sociedade heterogênea e plural. Pois bem, é importante, devemos salientar que intervenções de restauro, principalmente quando há necessidade de revitalização do patrimônio histórico, arquitetônico e urbanístico, não se espera que essa intervenção seja um simulacro, né, da construção existente. Vamos fazer um simulacrozinho, nada disso. Nem um fundo neutro, né, mas sim uma intervenção contemporânea que possa dialogar, né, ter um diálogo, né, com as edificações históricas e seu entorno, e que possa trazer, sobretudo, uma nova dinâmica para a nossa área. Ou seja, né, assim, a contemporaneidade socioeconômica, nesse caso específico, né, é a geradora de atividades culturais. E o seu uso diversificado terá segurança e habitabilidade, que é importante para o nosso histórico, que hoje se encontra estagnado e principalmente sem segurança alguma. É importante ressaltar que, atualmente, Cuiabá é cada vez menos definida pelas suas características urbano-materiais, como, por exemplo, né, a denominação Cidade Verde. Né, assim, os quintais estão sendo, né, paulatinamente impermeabilizados. Né, assim, né, poda em árvores, né, estão assim, uma poda predatória por causa das fiações elétricas, cinefonia lógica, né? Isso gera uma poluição visual horrível. Entretanto, e é importante ressaltar, em contrapartida a isso tudo, as características simbólicas, né? Olha, o simbolismo é muito forte, se encontram fortemente enfatizadas e arraigadas na poética do espaço do centro histórico tombado em torno. É uma poesia, um simbolismo muito forte lá. E se me perguntarem, Eduardo, né, qual o benefício mais precioso de revitalizar o centro histórico, eu diria, ele abriga a história, o idealismo do cuiabano e dos para cá vieram, como eu vim para cá com esse idealismo, tem isso aí. Né, assim, o centro histórico de Cuiabá inspira e protege aqueles que sonham, poetas, escritores, pintores, artistas plásticos, arquitetos como eu, como nós, enfim, e ainda permite que cada cidadão possa sonhar. Em suma, o nosso centro histórico se tornou fenomenologicamente uma arte, né, adquirindo tamanho relevo que o espaço vivido e percebido pelas pessoas que transitam por lá, né, não é indiferente. Ela possui características e identidades próprias. Faço aí tem uma caminhada pelo centro histórico desprovidos de preconceitos, que é importante, né? A gente tem muito preconceito, esquece os preconceitos, e vocês vão perceber esse simbolismo. Caminhe por lá, olha as construções, os becos, os detalhes. Né? Assim, desta forma, amigos e colegas, né, que estão aqui, né, com esses meus cabelos brancos que eu adquiri com a vida, deixei de ser somente crítico e analítico. Eu era muito crítico e analítico, né, das coisas e da vida. Passei a filosofar um pouco. Né? E como disse Cora Coralina, o saber a gente aprende com os mestres, né, e com os livros, mas a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Assim, como presidente da academia e mediador desse seminário, pretendemos aqui nesta introdução, e após a fala dos outros palestrantes que virão a seguir, né, instigar vocês que estão nos ouvindo para que cada um, né, aprenda com a vida, como disse Cora Coralina, e encontre uma imagem, um símbolo, um conceito ao qual você possa melhor enveredar pelas ruas e becos do nosso centro histórico e neste extraordinário espaço vivenciado pelas famílias de outrora e as poucas que ainda vivem próximas e no Lago da Mandioca, possa encontrar sua resposta para a pergunta: qual o benefício mais precioso de revitalizar o centro histórico de Cuiabá? Procure refletir sobre isso. Né? É importante frisar que neste binar que o Centro Histórico de Cuiabá é o coração da capital mais calorosa desse país. O calor é humano, não é só o calor do sol, é calor humano. Né? E sofreu ano após ano pela perpetuação do abandono e descaso de gestões sucessivas do executivo municipal e estadual, né? Resultando na destruição de vários casarões tombados. Além da Casa de Bembém, um dos ícones da cultura burguesa mato-grossense, também desmoronou após uma chuva charmosa gráfica Pepe na rua 7 de setembro, que foi a primeira gráfica e papelaria da cidade.
Amigos, se nós irmos rapidamente, não restará nada relevante desse importante sítio histórico. E não vai adiantar nos lamentarmos depois. Felizmente, por meio da PEID, uma parceria para ação em economia verde, uma parceria que envolve 5 agências da ONU, o Estado de Mato Grosso conseguiu recursos para a elaboração de um plano de gestão, né, que pode nos levar até lá, a salvo dessas ruínas. E aproveito aqui, né, é importante, né, a gente tem que frisar, né, para parabenizar e agradecer a arquiteta urbanista Rita Queleto, hoje assessora internacional do governo do Estado de Mato Grosso, que conseguiu incluir recursos internacionais a fundo perdido para o plano de trabalho da PEID. A Academia de Arquitetura e Urbanismo e a Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, foram contratados pela PEID através da UNIDO, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, para elaborarem um plano de gestão para o Centro Histórico de Cuiabá. Mas antes que a palestrante Jandira Maria possa falar um pouco sobre o plano de gestão, é importante entendermos a história de Cuiabá, né, e o processo do Centro Histórico até o seu tombamento. Então, eu abro a palavra para o nosso querido Moacir Freitas, né, e pergunto para ele, acredito, Moacir, ser importante para contextualizar, já que o doutor escreveu, né, e ilustrou vários livros sobre o Cuiabá, né, entre eles, já disse, os primeiros tempos da Vila Real, do Seu Bom Jesus de Cuiabá e o tempo passou, que o doutor falasse um pouco sobre a história de Cuiabá e do nosso centro histórico até esse processo de tombamento. Por favor, professor Moacir, com a palavra. Obrigado, Eduardo, pelas palavras. Jandira Pedrolo, Amélia Irata e demais nos vendo nesta live. Boa noite a todos. É uma satisfação fazer parte desta nova ferramenta de comunicação em época de pandemia. Vou falar às senhoras e senhores sobre como começou o Centro Histórico e, consequentemente, nossa querida Cuiabá. Sou Moacir Freitas, arquiteto, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Vou ler porque, aos 90 anos, a memória falha nessas horas. O estudo da arquitetura levara-me a conhecer um mundo novo. Nasci aqui no bairro do Porto, onde vivenciei toda a minha infância. Fui para o Rio de Janeiro aos 23 anos de idade, onde estudei e me formei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Brasil. Ali, com entusiasmo, parti pela busca por prédios e vestígios da arquitetura antiga, aquela dos primeiros tempos do Brasil colonial e imperial, que estavam lá. Realmente confirmavam nos detalhes aquilo que eu havia estudado. Sobre nosso centro histórico cuiabano. Tudo começou quando os bandeirantes paulistas vieram por estas bandas atrás de índios e encontraram ouro. Chegaram ao local hoje conhecido como São Gonçalo Beira-Rio, antes São Gonçalo Velho. Ali fundaram o primeiro arraial, Arraial São Gonçalo Velho, e depois, subindo o rio Cochipó, chegaram até o rio Mutuca, e naquele local fundaram o segundo arraial, o Forquilha, que era o encontro do rio Cochipó com o Mutuca. Isso nos anos 1719 a 1721. Depois, já em 1722, o sorocabano Miguel Sutil de Oliveira, cuidando de uma roça à margem do rio Cuiabá, subiu um córrego com 2 índios carijós domesticados para buscar mel pela mata e acaba encontrando ouro, muito ouro. Esse local é onde hoje se encontra a nossa igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que naquele tempo ainda se via correr um riacho que chamamos Prainha. A história nos conta que o ouro de aluvião ali encontrado, tanto no leito do riacho como nas suas margens, era tanto que dentro de um mês fora tirado 400 arrobas, cerca de 6.000 quilos, 6 toneladas de ouro. Quando deram a notícia no arraial de Forquilha, desse novo achado, quase esvaziaram aquele povoado. Todos vieram para cá. Foi um alvoroço. Logo deram ao local o nome de Lavras do Sutil.
As novas minas de abundante ouro cuiabano era também denominada de Minas do Cuiabá. A notícia que logo se espalhou fazia chegar muitíssimas embarcações, canoas grandes, os batelões. Nosso porto, que hoje o vemos sem movimento nenhum, atravessado pelas nossas pontes de concreto armado, era muito movimentado naquele tempo. A fama das lavras do Sutil espalhava-se rapidamente entre os povoadores das imediações. Chegaram às localidades litorâneas e as embarcações movimentavam nosso porto, o Porto Geral. Roelas e becos foram se formando, ajustando-se ao terreno pela margem direita do córrego. A primeira capela do Seu Bom Jesus ficara logo pronta e a primeira missa foi rezada por Frei Pacífico dos Anjos. Era o arraial do Bom Jesus que nascia. Cuiabá não tivera um plano prévio para sua implantação e desenvolvimento nos tempos coloniais. Naquela época, suas primeiras edificações provisórias eram de material pouco trabalhado e técnica construtiva bem primitiva. Eram em construção de pau a pique com cobertura de palha ou capim. Na região da Praça do Conde de Azambuja, a nossa Praça da Mandioca, foram construídas as primeiras casas. Ali, em 1727, Cuiabá recebeu o título de vila, o nome pomposo de Vila Real do Seu Bom Jesus de Cuiabá, pelo governador da capitania de São Paulo, pois a nossa cidade a ela pertencia. Ali existia o Palácio dos Capitães Generais, que trouxe o estilo da arquitetura colonial portuguesa. Era coberto de palha, de telha, com beiragens avançados, que afastavam as águas da chuva da fundação do prédio e com calçadas de pedra cristal. Um arraial que cresceu passou a vila em 1727 e virou cidade quase 100 anos depois, em 17 de setembro de 1818. 17 anos mais tarde, através da Carta de Régia, assinada por D. João VI, foi declarada a capital da província de Mato Grosso. A antiga vila do século XVIII ainda guarda o seu sítio, nosso centro histórico, com suas ruas estreitas, travessas e becos, onde certamente circularam aqueles primeiros cuiabanos, ascendentes de muitos dos seus atuais habitantes. Sabemos que o Centro Histórico de Cuiabá ainda está intacto em grande parte, com possibilidade de sua recuperação. São características da arquitetura colonial de taipa, adobe e pau-a-pique, com seus grandes beirais e outros tratamentos. Depois vieram as modificações, descaracterizando o estilo, as construções novas neoclássicas, com platibandas ecléticas, também outras mais decorativas, com acrescentamentos que fugiam do estilo greco-romano. Resta-nos assegurar a memória histórica naquilo que ficou, pois ainda há tempo. Será a fonte fantástica para o turismo promissor que nos busca. Imaginemos nosso centro histórico recuperado. Cuiabá mostrando seu início. É como se for um álbum de família. Quem desprezaria as fotografias antigas dos seus avós e bisavós? Ninguém, certamente. Elas serão sempre conservadas com carinho em sua memória. Assim teremos nosso centro histórico como resgate familiar de um povo, do povo cuiabano. O turismo há de apreciar com gosto a memória desse povo. Tudo que funciona bem vira atração turística. Uma cidade não é boa para o turista se não for para a sua população. Disse assim Jaime Lerner, arquiteto famoso, como grande prefeito que foi de Curitiba. Temos também que preocupar com a arborização dessa região, dar ambiente sombrio às pessoas que ali circulam. Precisamos de meios para combater nosso calor excessivo. Caramanchões com bancos seria uma boa ideia, interessante. Hoje a preocupação é a pandemia. Ela irá passar. A nossa história e cultura necessitam ser valorizadas com conforto para a população que ali há de frequentar. Uma solução seria colocar todo o cabeamento do centro histórico no subterrâneo, valorizando as fachadas dessas construções, com
acréscimo de lampiões, embora com lâmpadas elétricas, para lembrar os tempos coloniais. Todas essas soluções emergem do poder local, do município com participação do Estado e da União. Se houver consciência, boa vontade e competência, as soluções aparecem. O imóvel, mesmo tombado, continua sendo habitado, alugado ou vendido. Seu valor cultural aumentou, tornou-se grande e certamente será mais atraente quando o interesse turístico volver sua atenção para ele, já reformado à aparência da época passada. É importante a criatividade, o novo uso comercial ou não, para que haja atrativos para o lugar. Isso já aconteceu em várias cidades brasileiras, como Salvador, São Luís, Belém, Fortaleza e outras. Portanto, é necessária a união dos lojistas para esse fim. O resgate do centro histórico será, então, seu grande atrativo. Assim, o centro histórico, com suas ruas e becos de construções de variados estilos, no decorrer do tempo, se tornou a parte velha da cidade, porém de importantíssimo valor cultural e histórico da nossa Cuiabá. Muito obrigado. Grande Moacir, muito obrigado por essa aula que o senhor nos dá aqui, sensacional. Você é show de bola demais da conta. Só um minutinho aqui, estou sempre enrolado com essas ferramentas tecnológicas. Vamos lá. Muito bacana, Moacir, muito obrigado aí por essa aula de história que o senhor nos deu aqui de Cuiabá. O senhor é uma pessoa muito querida, né, por todos nós. Assim, e é uma honra, mais uma vez, ter o senhor aqui. É uma pena, né, que o nosso tempo é super curto, né, porque a turma gostaria de escutar o senhor, acho que a noite inteira. Nós podemos marcar uma cachaça na casa do senhor, quando parar esse negócio desse Covid, essa pandemia, para o senhor conversar um pouco com a gente, mais tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, tomando uma cachaçinha, aí a coisa vai longe. Aí vai longe, nós vamos longe. Agora vamos ouvir. Então, vamos lá agora, né? Então, vamos ouvir agora, Jandira, né? Agora você vai falar um pouquinho, né? Nós sabemos aqui, Jandira, né? Que o plano de gestão, né, para o nosso centro histórico aí, que o Moacir acabou de falar, né, assim, envolve 6 itens, né? Um primeiro item que é a mobilização social, que era organizar grupos, né, reunir grupos de stakeholders, enfim, engajamento da sociedade, capacitação. O segundo era análise socioeconômica, né, e um plano de negócios para o nosso centro histórico. O terceiro era a análise do mecanismo de financiamento para desencadear a geração de empregos verdes. Assim, o quarto, né, era uma análise do patrimônio construído, né, e urbano do centro. O quinto, né, a elaboração de um documento de georreferenciamento e inventário inicial do nosso centro. O sexto item era uma preparação do conteúdo e material para capacitação, né, sobre revitalização e conservação do nosso centro histórico. Nós sabemos que tem poucas pessoas que hoje trabalham com revitalização, né, pouquíssima mão de obra, então a ideia é preparar esse conteúdo, esse material para isso. E o sétimo, finalmente, a elaboração de um plano de uso do solo e de mobilidade urbana para o Centro Histórico de Cuiabá. Alguns desses itens, né, estão a cargos aí da coordenação da Academia de Arquitetura e Urbanismo e outros, né, da coordenação da Universidade Federal de Mato Grosso, do Departamento, né, de Arquitetura e Urbanismo. Né? Você, através da academia, né, está à frente e trabalhando no plano de gestão, né, nesse plano, né, junto com a arquiteta e urbanista Mayla Fopa, né, que inclusive está nos escutando. Muito obrigado, Mayla, por estar conosco aí. Né? Você poderia nos falar um pouco, né, sobre esse plano de gestão para o Centro Histórico de Cuiabá, em que pé, né, ele se encontra? Jandira, por favor, com a palavra. Primeiro, boa noite, mas o Pileto falou boa parte do que eu já tinha preparado. Pois era para falar sobre o plano de gestão, eu ia dar essa explicação para vocês. Então, o que eu posso falar é que qual é o principal objetivo com esse plano de gestão? O nosso desafio é retornar esse centro bom para o cidadão. Né? Esse é o desafio e fazer ele voltar
Então, o que eu posso sentir com o tempo se afastando, né? Como todos viram, foram se afastando e a gente tem que construir e voltar. E essas condições serão dadas por meio desse plano de gestão de lei de ocupação do solo, né? Não lei, um plano e mobilidade urbana. Bom, a mobilização social, ele já falou, foi o pontapé inicial quando a gente chamou os proprietários e tributários, moradores, comerciantes no centro da cidade, a participar de reuniões para terem um entendimento da necessidade deles fazerem parte desse plano. A mobilização social foi da academia, responsabilidade da academia. E análise socioeconômica do centro histórico está sendo elaborado pela universidade, como ele já falou, e está em elaboração, não foi entregue nenhum, mas essa análise socioeconômica eles fizeram com base nos setores censitários, em pesquisas com questionários da população, empresários, comerciantes, e continua em elaboração. A Covid atrapalhou um pouquinho esse trabalho, né, porque ele precisa estar diretamente lá com o pessoal. Tá com o som? Tá um pouco ruim, Janda. Tá muito ruim o seu som, tá falhando muito. Tá baixo. Chama a análise técnica aqui. Vou ter aqui. Depois do levantamento socioeconômico e o plano de negócios, né? O que seria interessante implantar esse centro a esse desenvolvimento. O que chegaram à conclusão que era incentivar as áreas mais promissoras, era da construção civil, comércio e serviço, turismo e atividades econômicas diversificadas. Análise do patrimônio construído também está em elaboração, 75% já foi entregue da etapa, né, proposta em contrato. Outra etapa é a elaboração de documento de georreferenciamento, que está em andamento em 10% ainda, o inventário dos imóveis. A preparação do material para capacitação e vitalização, para o pessoal trabalhar, né, com o restauro. E depois, todos esses itens, responsabilidade da UFMT, e, por fim, o plano de uso de solo e mobilização, que é da academia. Nesse plano, a gente está trabalhando, com certeza, em cima dos levantamentos da universidade. Estamos fazendo reuniões com a equipe da academia para ver os melhores rumos a tomar. Com certeza, trabalharemos com os instrumentos do Estatuto da Cidade, né, que já estão instituídos na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Vários instrumentos que podem ser aplicados ali. Inclusive, a mobilidade urbana também está discutindo algumas coisas, fomos até a Secretaria de Mobilidade Urbana, ver as propostas que eles têm, para eles estar de acordo, tem transporte coletivo suficiente e tal, mas isso aí não é o suficiente para um plano de sustentável histórico. A gente precisa promover a caminhabilidade, outros tipos de modais, transporte elétrico, de pequeno porte para atendimento a essa área central. Mas o principal é fazer com que a população conheça o centro e reconheça como centro histórico como uma área muito especial, uma joia a ser lapidada, né? Porque se não adianta nada fazer todo esse trabalho se a própria população não incorporar esse trabalho, não é por um imóvel ou outro recuperado que vai trazer vida ao centro.
né? O que vai trazer a vida mesmo vai ser a utilização da população e esse plano geral trazendo emprego e desenvolvimento social. Seria basicamente isso. Uma coisa que fica assim é a falta de divulgação do centro. A maioria da população, apesar de já ser de cuiabanos, né, filhos de pau-rodados, eles não conhecem o centro histórico. E sem esse conhecimento, não vai ter como se fazer uma gestão. Então, esse conhecimento tem que ser levado até essas pessoas, através das escolas. Não sei como, tem que ser feito um planejamento para levar, né, esse conhecimento do valor que a gente tem aqui, né, que a divulgação está subjugado. E é isso. É que cortar o cabo, depois de ter falado anteriormente. Né? Então, é isso. Obrigada. Janda, nós que agradecemos. Uma pena que ficou muito cortado, né? Ficou difícil, assim, você falou coisas importantíssimas, aí para falar, cortava. Enfim, parecia um gago falando, pior que um gago falando, mas tudo bem. Mas como eu sou gago, eu consigo entender as coisas picotadas, né? Vamos lá. Gente, são as condições da internet da nossa cidade, infelizmente. Não tem como. Mas, olha, para avisar para as pessoas que estão nos assistindo, né, que elas podem fazer pergunta pelo chat, até agora não vi nenhum questionamento, né, podem fazer o questionamento pelo chat, né, que em seguida eu passo para os palestrantes, enfim, para eles poderem responder. Tá? Então, fiquem à vontade. Né? Assim, agora vamos falar um pouquinho, Amélia, agora é com você, né? Assim, chamar a Amélia, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, é uma autarquia federal, né, vinculada ao Ministério do Turismo, já foi ao Ministério da Cultura, ao Turismo, né, enfim. Cidadania, né? Pois é. Né, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe aí ao IPHAN, né, proteger e promover os bens culturais, né, do nosso país, assegurando, né, sua permanência e usufruto para gerações presentes e futuras. Pergunto agora para você, Amélia, né, assim, quais as metas do IPHAN, aqui de Mato Grosso, para a preservação do nosso centro histórico tombado, a fim de assegurar a sua permanência e usufruto aí para gerações futuras? Por favor, com a palavra. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Olha, eu acho que a gente está muito conectado aqui, porque eu acho que a Jandira ela já colocou algumas metas que eu entendo que também seriam metas por parte da superintendência, né? Então, acho que eu não sei, acho que essa equipe aqui, o pessoal de hoje está, sei lá, acho que de alguma forma a gente combinou, não sei, que uma já respondeu que o outro deveria responder. Assim, inicialmente, o que eu acho, assim, que a superintendência entende importante e que de fato não existe, só existe na teoria, aquilo que a gente chama de gestão compartilhada, né? Se a gente falar hoje de gestão do centro histórico, praticamente não existe, né? A gente tem poucas ações pontuais, nós temos entes que não conversam entre si, né? Então, é cada um fazendo a sua proposta, sem dialogar, né? Por exemplo, com o parceiro. O parceiro, para mim, é o município, é o Estado, é a iniciativa privada. Então, essa gestão compartilhada, ela só existe no papel. E se a gente for verificar no contexto, não só de Cuiabá, né, do Mato Grosso, mas do Brasil inteiro, alguns centros históricos que deram certo a partir de investimento, ela só aconteceu, só deu certo de fato, devido a essa gestão compartilhada. Por quê? O município, o Estado e a União, eles querem no final a mesma coisa, eles querem preservar. E cada um tem uma competência diferente. Então, se a gente for verificar hoje, isso não acontece aqui no estado de Mato Grosso. Quando acontece, por exemplo, o que o Cleito falou, a gente perdeu a gráfica Pepe, o Casarão de Bem. E se a gente for pegar recorte de jornal, entrevista da época, que a gente vê, um culpando o outro, quer dizer, ninguém é culpado, o culpado é sempre o meu vizinho. Então, assim, cada um tentando tirar a responsabilidade daquilo que é nosso, que não é só... tipo, o tombado não é só do particular, ele não é do IPHAN, ele não é só da prefeitura, é de todos nós, né? Então, a gente tem essa dificuldade hoje de manter esse diálogo, e o que talvez também dificulte muito é cada mudança de gestão. Então, a gente sempre tem que estar retomando esse diálogo, e às vezes o novo gestor ou o gestor passado, ele não tem interesse. E aí eu acho que também é um pouco a culpa do IPHAN, porque embora nós sejamos uma superintendência nova, que existe a partir de meados de 2009 e 2010, até então a gente estava vinculado a Goiás, que a gente era uma sub-regional,
naquele momento de tombamento histórico, era um outro contexto, né? Eu falo que quem viveu e quem trabalhou naquele momento viveram num período heróico, né? Que você ia para a briga, assim, você tinha um enfrentamento muito maior do que a gente tem hoje. E naquele momento a gente já tinha esse problema com a prefeitura, né? Talvez por não entender o que é o tombamento, como muita gente não entende hoje, inclusive nossos colegas arquitetos, eles entendem que o tombamento ele congelou a cidade, que você não pode fazer nada, e quando na realidade não é exatamente isso. Existem alguns valores que devem ser preservados e algumas coisas que você pode, tipo, a população profissional, quem realmente vive aquele centro histórico, que de fato pode fazer. E isso a gente vai conseguir diminuir talvez essa diferença, esse entendimento a partir do momento em que os três entes sentarem, começarem a dialogar e de fato planejarem conjuntamente, né? E aí eu imagino que talvez um instrumento que seria bem interessante seria um acordo de cooperação técnica, né? Então, eu tenho uma legislação que é federal, eu tenho a do município, eu tenho a do estado. Eu ouço muito falar, são legislações concorrentes. E a gente não enxerga dessa forma, a gente fala que são legislações complementares. Né? Então, o IFAM não consegue chegar em todos os lugares, mas tem alguns lugares que o município pode chegar e outros que o estado também pode chegar. Então, não tem como um ente trabalhar sozinho. E aí não é questão só da gente querer empurrar, digamos, falar que não é tudo IFAM. Não é tudo IFAM, mas assim, o IFAM também tem que estar junto. Então, acho que tem esse distanciamento que a gente precisa realmente estar mais próximo. E quando a gente fala também dessa gestão compartilhada, a gente também tem que lembrar que tem que ser uma gestão participativa. Por exemplo, PAC. Eu ouço muitas críticas em relação ao PAC de cidades históricas. Eu concordo com boa parte delas. Eu acho que a população devia estar mais envolvida, devia opinar a respeito desses projetos, para de fato a gente construir algo que é interessante para a comunidade, não para o gestor. Né? Às vezes a gente está nessa contramão de achar que o gestor público ele sabe tudo. Na verdade, ele não sabe tudo, ele não vive aquele centro histórico. Então, se a gente não tivesse diálogo com a comunidade, que eu estou vendo que é o que a equipe de vocês está fazendo, é de fato aquilo que é necessário e que já devia ter acontecido, né? Que está acontecendo já no momento tarde, no momento que a gente tem tantos problemas. Um item que eu gosto de falar muito, mas que é algo mais novo, e que a gente tem discutido muito, e que eu vi que de alguma forma está contemplado também no plano de gestão, é o que a gente chama de canteiro modelo de conservação. É um projeto que ele já existe implantado em alguns centros históricos do país e que está funcionando, é uma parceria do IFAM com algumas universidades. Esse canteiro ele trabalha em 3 frentes, que é a elaboração de projetos, ensaios de laboratórios, ensaios técnicos e capacitação de mão de obra. Por quê? Uma das dificuldades que a gente tem em relação à preservação do patrimônio aqui local, primeiro, poucos profissionais realmente gostam e sabem trabalhar com patrimônio histórico, né? Não existe, ou existe muito pouco mão de obra capacitada. Então, se de repente o IFAM exige que trabalhe, sei lá, faça reconstrução, não na realidade reconstrução, porque a gente não pode querer fazer voltar no tempo algo que talvez não existiu e para a gente mostrar essa passagem do tempo que a gente tem que usar um material mais novo, um contemporâneo, mas que a gente possa capacitar a nossa mão de obra para atuar nesse centro histórico. E se a gente for pegar, por exemplo, o PAC, eu falo assim que para mim é uma experiência feliz e ao mesmo tempo triste, porque a gente não tem empresa local para fazer essas grandes intervenções. Vem uma empresa de fora. Eu falo, o sonho eu vou falar do IFAM talvez meu particularmente, que a gente tenha os profissionais que consigam fazer esses projetos, inclusive de restauração, e consigam executar essas obras. E hoje, praticamente, a empresa de fora não tem concorrência local, né? E eu não estou falando, eu não quero diminuir o trabalho de quem é de fora, mas eu acho que a gente tem capacidade, tem condições de fazer isso aqui, né, em Cuiabá e no estado de Mato Grosso. E essa questão também do canteiro modelo, que é uma das metas do IFAM, é algo bem bacana, que a gente pode também trabalhar com aquela questão da inclusão social, porque a gente tem muitas pessoas que vivem no centro histórico, a gente tem muitos problemas sociais na região do centro histórico, mas talvez a gente consiga absorver pouco dessa população que vive, que eu vou falar assim a grosso modo, não é exatamente isso, mas parte deles vivem e eles acabam também prejudicando o patrimônio do centro histórico, né? Então, e talvez é porque a gente não tem essa aproximação, é tudo muito distante, o IFAM está do lado de cada bancada, eles estão do outro lado e parece que a gente não consegue conversar. Um outro ponto que é importante, se a gente for verificar no contexto do Centro Histórico de Cuiabá, nós temos uma normativa que foi construída foi elaborada na década de 90, entre o IFAM e o IPDU, na época, acho que é de 93, 94, e se a gente for verificar hoje, nós arquitetos,
é uma normativa que ela não se adequa à nossa realidade, né? Talvez ela fosse compatível na época que ela foi elaborada, década de 90, mas a gente está no outro cenário, com outras perspectivas, e aí o que o IFAM entendeu? O IFAM entende que a gente tem que fazer uma revisão dessa normativa. Parte dos estudos para subsidiar essa revisão, elas estão acontecendo no âmbito do mestrado do IFAM. O IFAM oferece o mestrado profissional, que é o mestrado em preservação do patrimônio cultural. Nós temos uma mestranda, que para nossa felicidade é cuiabana, que é apaixonada pelo centro histórico, e em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, ela tem feito vários levantamentos, que no final ela vai ter um diagnóstico, né, para que lado a gente vai caminhar, o que a gente precisa rever. Porque eu acho assim, criticar por criticar é muito fácil, mas a normativa ela é baseada, a alteração dela, inclusive, é baseada em estudos. Se a gente não tem esse estudo, a gente não pode trabalhar somente com hipóteses. Então, a gente precisa ter esse dado qual e quantitativo, isso está sendo produzido. E eu acho que talvez é uma coisa muito importante, e eu ouço muito pessoal que trabalha com gestão falar também, essa possibilidade da gente trabalhar com a iniciativa privada. Porque hoje, quando a gente fala essa parceria público-privada, é quase um palavrão, né? A gente fala, nossa, não, mas aí não vai dar certo. A gente não sabe se vai dar certo. E se hoje o governo não consegue investir no patrimônio histórico, não só no patrimônio histórico, mas investir no país de uma forma geral, a gente vai ter que traçar alternativas. E eu acho que uma das alternativas é a gente conseguir essa parceria público-privada. E aproveitando que eu estou falando também de parceria, o que acontece? O Eduardo comentou, né, o Cleito comentou, nós éramos no Ministério da Cultura, que foi extinto, fomos para a Cidadania, não quiseram a gente lá, a gente agora está no turismo, só que a gente está num ano extremamente complicado, porque nosso orçamento foi cortado em 70%. Então, o que já era pouco, hoje praticamente não existe. Então, se a gente for verificar essa realidade, entender que só o dinheiro do serviço público, né, dos gestores, vai ser suficiente, não vai ser. E se a gente não pensar nessas possibilidades que hoje o mercado aponta, que experiências que nós tivemos em outras localidades apontam, a gente não vai mudar esse cenário. Né? Então, esse cenário realmente ela tem que ser mudado a partir dessas parcerias. E falando ainda em parceria, eu estou vendo aqui na academia também uma grande parceira, porque a gente tem uma parceria muito, muito forte com a Universidade Federal de Mato Grosso. Né? Eu fui aluna de lá, é uma das minhas maiores parceiras, embora a gente não tenha nada formalizado. Essa parceria já acontece há muito tempo. E a gente estava tentando trabalhar no acordo de cooperação técnica para que isso ficasse registrado, a contribuição que a universidade tem dado para o patrimônio histórico, não só para o IFAM. Né? A gente estava trabalhando, mas não conseguimos ainda assinar um acordo de cooperação. Mas, assim, esse diálogo, eu acho que assim, ele é só um pontapé, é só uma tratativa inicial. E eu entendo, não só enquanto superintendente, sou superintendente do IFAM, mas enquanto arquiteta, que se a gente não conseguir evoluir e avançar com todas essas dificuldades que nós temos hoje, esquece centro histórico. Daqui a pouco a gente não tem mais nada para mostrar para os nossos filhos e nem para os nossos netos. Então, eu acho que essa iniciativa, esse plano de gestão, a parceria que a gente tem com as instituições públicas ou privadas de ensino, com a academia, eu acho assim, com todos os parceiros, inclusive particulares, ela é sempre bem-vinda, porque várias cabeças pensam melhor que uma, e às vezes eles vislumbram possibilidades que a gente, enquanto gestor público, não consegue enxergar. Né? E às vezes a gente está aqui do lado de cá, que parece que é muito cômodo, e eu falo que não é, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cláudio Conte, que foi nosso primeiro superintendente, passei pela gestão da Marina Lacerda, que foi nossa segunda superintendente, e a gente que está aqui na ponta, a gente vê o quanto eles quiseram fazer, mas não conseguiram, e não foi por falta de vontade, muitas vezes foi por falta de apoio. E uma coisa que a gente tem conversado muito dentro do IFAM, não só na superintendência, muitas vezes a gente pleiteia recurso, mas o que acontece? A gente não tem sido feliz nessa briga, porque nós não temos projetos para a região do centro histórico. A gente tem projeto na cabeça, mas colocar assim na ponta do lápis, um cronograma, quanto isso vai custar, isso não existe. E uma coisa que a gente tem tentado dialogar, mas que a gente não consegue construir é um banco de projetos, para que a partir do momento que a gente tenha recurso disponível, a gente coloque essas propostas debaixo do braço e vá atrás desses recursos. Isso não existe. E a gente tem uma experiência muito triste. Eu sei que assim, já estou quase acabando com o meu tempo, mas só para
frisar, a gente tem uma experiência bastante triste que o pessoal fala assim, o IFAM não tem recurso, mas não consegue. Teve, na gestão da Marina, nós conseguimos 720 mil para fazer a restauração de a gente chama de biblioteca, mas na época não era biblioteca, lá em Cáceres. E aí, inicialmente, a gente dialogou com o Estado e com o município, eles acenaram que eles tinham um projeto. Então, a gente, pelo Fundo Nacional de Cultura, nós conseguimos esse recurso e o Estado ia entrar com uma contrapartida de 180 mil. No final, a gente teria 900 mil para investir nesse prédio, nesse casarão tombado pelo município, pelo Estado e pelo IFAM, né, tombado em conjunto. E aí acabou que a gente perdeu o recurso porque não conseguiram fazer o projeto. Então, isso é um problema para a gente. Muitas vezes a gente pode vislumbrar o recurso, mas se a gente não tem projeto, a gente não vai conseguir, porque existe um tempo para você utilizar esse dinheiro. E o pior do que não ter dinheiro é você ter dinheiro e não conseguir gastar, né? E isso é uma coisa que a gente tem discutido, inclusive, no Parque Cidades Históricas. A gente está com uma dificuldade muito grande de concluir essas obras, e é que a gente fala assim, não é falta de dinheiro, né? Se fosse falta de dinheiro, eu acho que seria um problema, mas eu acho que ainda assim ele não é o maior dos problemas. E uma coisa que eu vou pegar para fechar mesmo, que a Jandira já colocou, e que o IFAM, pela experiência desses últimos 5 anos, a gente vê que realmente é extremamente importante. Muitas vezes o cuiabano, ou quem se tornou cuiabana como eu sou mato-grossense, mas eu sou cuiabana, mas me considero cuiabana, falta às vezes essa sensação de pertencimento. Às vezes a gente não consegue se ver representado pelo centro histórico de Cuiabá, né? Aí eu acho que também tem um pouquinho de culpa do IFAM, porque eu acho que assim, esse diálogo ele deveria ser muito mais próximo. E aí eu acho assim que a gente não vai conseguir recuperar coisas de 30 anos, que esse centro histórico tem mais de 30 anos de tombamento, que o tombamento provisório foi em 87, né? Então a gente já está em 2020, mas nós entendemos, o IFAM entende, que é inclusive uma das ações do IFAM, que ações mais robustas da parte de educação patrimonial, de forma que a gente consiga articular essas ações junto com ações, assim, eu não vou falar com planejamento urbano, né, com a parte também da educacional, que a gente consiga realmente manter um diálogo com as instituições de ensino, porque essa questão da educação patrimonial, ela tem que vir, eu vou falar assim, usar um termo que é meio corriqueiro, que é de prática, mas assim, ela tem que vir de berço. Você não vai ensinar um adulto a gostar de uma coisa que, às vezes, ele não consegue se identificar, né? E não é o IFAM que vai falar que ele tem que se identificar com aquilo. Se ele não se identifica, não tem órgão. E assim, quem é o IFAM para falar que ele tem que se identificar? Se ele não se identifica, a gente não pode falar que ele é obrigado a se identificar com o centro histórico que ele não reconhece. E isso talvez a gente consiga, de alguma forma, trabalhar com ações com crianças, jovens, e essas ações elas já acontecem no âmbito da universidade, de Instituto Federal, né? A gente tem feito várias ações sempre em parcerias, isso que eu acho que é o bacana, né? O IFAM não trabalha sozinho, a gente trabalha sempre com os nossos parceiros, e para a superintendência está muito claro. Se a gente não tiver essa parceria, não espere que o IFAM faça milagre, a gente não vai conseguir, né? E se a gente não conseguir isso com essa parceria, eu acho que a gente não vai ter centro histórico que vá sobreviver, né, para que os nossos filhos e os nossos netos tenham essa oportunidade que a gente tem hoje, que é esse museu a céu aberto, esses casarões, eu vou falar até do patrimônio material e arqueológico, o Centro Histórico de Cuiabá é um sítio arqueológico urbano, né? E talvez eles não tenham essa oportunidade que nós temos hoje. E se nós não pararmos para refletir e darmos as mãos para pensar em algo coletivo, eu acho assim, então, esquece o centro histórico, vamos deixar acabar, porque ninguém salva, a não ser que a gente realmente caminhemos todos para o mesmo objetivo, que é realmente essa gestão, né? Uma gestão coletiva. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu fui muito clara, mas é isso. Obrigado, Amélia. Você foi ótima, sensacional, muito boa a sua explicação, foi sensacional. E nós tivemos vários questionamentos aqui, né, para fazer, que as pessoas fizeram aqui, né? Eu vou ler todos eles e aí vocês, por favor, respondam. Primeiro, entre linhas, não sei quem é da entre linhas, mas está escrito entre linhas. Vamos lá. Amélia, como está o projeto de aterramento da fiação do centro histórico? E uma outra pergunta que a Entre Linhas também fez. Esse acordo de cooperação com a UFMT não poderia incluir a Faculdade de Arquitetura para a elaboração de projetos para esse banco? A Jocineide Galvão fez o seguinte questionamento.
gostaria de saber qual a solução se pretende aplicar ao espaço, né, em frente à Igreja do Rosário, né, ponto turístico histórico muito importante que se encontra em estado lastimável. E o engenheiro Everton Carvalho, ele escreveu o seguinte: vou me arriscar, como cuiabano de Chapecruz, né, levantar uma pergunta sobre a relação da revitalização do centro histórico com a finalização das obras do VLT, porque penso que o VLT passará ao longo do centro e, portanto, propiciará o uso do centro para atividades socioculturais, atraindo a iniciativa privada para participar da revitalização. E a Rosana, né, escreveu o seguinte: já foram contratadas as faculdades de arquitetura e urbanismo para contribuírem em desenvolvimento de projetos especializados em centros históricos? Por favor, com vocês. A palavra está com vocês. Eu posso começar a responder? Por favor. Aí, pode? Por favor. Em relação ao embutimento da fiação. O embutimento da fiação é um sonho antigo. Eu falo que não é um sonho meu, é um sonho do Cláudio Conte. Quando eu fui estagiária no IFAM, na época de faculdade, o Cláudio falava muito no projeto de embutimento. E quando eu cheguei na superintendência em 2011, havia uma tratativa entre o IFAM e a Secretaria de Estado de Turismo, que parece que a Secretaria tinha contratado uma empresa para fazer os estudos, o diagnóstico dessa região central, e daí elaborar um projeto, e a partir dessa elaboração do projeto havia um comprometimento do Cláudio no sentido de tentar buscar, viabilizar recursos para fazer esse embutimento. Isso era 2011. Mudou-se a secretária, o projeto desapareceu, ele nunca foi apresentado formalmente ao IFAM, e essa questão do embutimento ela voltou à tona também na época lá do VLT, né? Na época a Secopa, salvo engano foi a Secopa, nos procurou, que eles tinham uma possibilidade de fazer embutimento, não em toda a região do centro histórico, em toda a área tombada, mas em trecho dela, e a gente falou que que o Instituto tinha interesse, que a gente poderia ser parceiro, mas seria um investimento, inicialmente lá em 2011 havia uma estimativa de algo em torno de 25 milhões, né? E aí isso não seria possível. Aí o que foi que aconteceu novamente? Não tínhamos projeto, sem projeto não tem recurso, e aí morreu de novo essa questão do embutimento. Havia na época que nós inauguramos uma das obras do Parque Cidades Históricas, a presidente do IFAM teve aqui, a Kátia Bogier, que não é mais, mas ela teve aqui, e a gente até comentou, a gente fez uma reunião na época com o município, para falar que a IFAM continua com interesse no embutimento da fiação, mas que a gente precisa elaborar um projeto coerente, porque é um projeto, é uma intervenção extremamente invasiva, né, que você vai rasgar o centro histórico, e aí teria que ser não só a parte do embutimento de fiação elétrica, mas de telefonia, de lógica. Então, assim, é um estudo complexo que demanda tempo e uma empresa especializada, né? E daí o município ele assinou que ele tinha interesse, que ele ia correr atrás, mas aí novamente caiu no esquecimento, né? Eu acho que é algo que a gente de fato tem que ressuscitar, porque não existe hoje, pelo menos não para o IFAM, um projeto de embutimento de fiação para o centro histórico de Cuiabá. Amélia, em relação a... Amélia, se me permite só uma colocação, você me desculpe. Sim. Assim, eu estava conversando há pouco tempo, né, com o secretário de turismo, né, e parece que há um investimento, ele está tentando conseguir um investimento para rebaixar essa fiação, viu? Se vale a pena você bater um papo com o secretário de turismo. Ele falou que era segredo, mas aqui, nós estamos só em segredo aqui, tá? Por favor. Não, então tá. Não, então tá. Em relação ao acordo de cooperação técnica, na realidade, qual que é o nosso maior diálogo? Nosso maior parceiro hoje é o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, né? Que é de fato quem dialoga sempre com o IFAM, é o parceiro nosso de quase todas as horas, e paralelo também ao Departamento de Arquitetura, a gente tem dialogado também com o Departamento de História, mas esse acordo, ele não existe ainda mais por uma questão burocrática, né? Porque a gente já tem uma minuta, só que essa minuta, as duas partes têm que entrar em acordo, né? Então tem uma questão que o IFAM trabalha com um tipo de minuta que é diferente da minuta
da Universidade Federal, e aí tem toda uma análise legal que a universidade faz, que o IFAM faz, e daí a gente tem que chegar no senso comum para poder assinar esse acordo de cooperação. Mas a própria Universidade Federal, como eu havia comentado em uma das falas, que eu talvez não tenha ficado muito claro, ela continua sendo parceira do Instituto, e eu entendo que existe uma possibilidade de ela trabalhar também com projetos, né? Projetos. Só que aí eu acho que também, além da questão do projeto, boa parte, eu não sei como é que está a Universidade Federal hoje, mas eu acredito que eles têm uma espécie de escritório modelo. Havia um momento que a gente foi atrás do escritório modelo da Universidade de Cuiabá, né? O escritório fez, inclusive, um projeto para um morador carente da região do Centro Histórico. Assim, ele deixou o projeto redondinho, aprovado pelo IFAM, passível de aprovação para executar, e simplesmente depois não houve interesse do proprietário em executar. Então, é algo que a gente ainda vai ter que, digamos, azeitar, a gente vai ter que tentar dialogar para ver de que forma a gente pode construir essa relação. Mas o IFAM não descartou essa possibilidade, inclusive, da universidade ser parceira, inclusive, na elaboração de projetos. Mas não só a FMT, mas as particulares também, porque as particulares também têm escritório modelo. Em relação a... Eu não sei se eu estou falando na ordem aqui, mas em relação à Igreja do Rosário, aquela praça, dentro do Parque Cidades Históricas, foi elaborado um projeto para aquele largo, né, que a gente chama de Largo do Rosário, mas na realidade aquele entorno imediato da Igreja do Rosário. Foi feita uma contratação pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Esse projeto ele chegou a ser aprovado pelo IFAM, foi aprovado pela Caixa Econômica, mas ele parou porque agora a gente não tem o recurso para esse segundo momento, que seria a execução dessa obra, inclusive porque a obra inicialmente planilhada, ela ultrapassou o limite inicialmente previsto, né? E aí, mas a gente estava verificando ainda com a nossa sede se há alguma possibilidade da gente inserir ele numa segunda etapa. Mas agora, pela questão da mudança de presidente do Instituto, o corte no orçamento, a gente ainda não tem uma ideia, uma clareza de que forma, se vai ser possível ou não. Mas, inicialmente, tem um projeto, sim, que ele foi aprovado e foi elaborado por um escritório aqui de Cuiabá, né, e analisado, inclusive, pela Prefeitura. Em relação ao VLT, o IFAM nunca foi contra o VLT, né? O que a gente sempre discutia é o impacto dessa grande intervenção, principalmente em relação à área tombada. Eu sei que a gente teve em vários momentos, na época eu fui fiscal, embarguei uma intervenção do VLT ali na Ilha da Banana, mas assim, a gente chegou inclusive a fazer as últimas reuniões que a gente teve com a equipe lá do VLT, a gente estava muito aberto, inclusive, para receber a proposta e não teve os encaminhamentos finais no sentido de apresentar uma proposta para a gente aprovar. Havia apresentação de várias propostas, algumas passíveis sim de aprovação, mas sempre com pendência de documentação. Então, não havia possibilidade da gente aprovar naquele momento com documentação pendente, né? Mas, assim, o IFAM não entende que o VLT ele é prejudicial, mas o que o IFAM entende ele é benéfico, mas tem que existir também um respeito em relação ao patrimônio, principalmente aquilo que foi valorado no tombamento, que é a parte paisagística, o traçado urbano, o casario remanescente, né? Isso tudo ele tem que ser levado em consideração. E os últimos diálogos que nós tivemos com essa equipe, ela foi bastante positiva, no sentido de realmente entenderem e apresentarem propostas compatíveis com esses valores, né? Mas aí realmente não houve o andamento. E eu acho que foi só, gente, é isso. Eu não sei se eu deixei de responder alguma, que eu anotei mais ou menos, mas a caneta começou a falhar, e eu não sei se eu respondi tudo, e se realmente a resposta está satisfatória. Tem mais um aqui, Amélia, feito pelo César Cisne. César Cisne foi, rapaz, um amigo meu da faculdade de arquitetura, né, da época nossa de faculdade. Né, somos amigos até hoje. Essas redes sociais é bom que nos aproximam nesse caso. Né? Assim, o César Cisne, lá do Rio de Janeiro, perguntou o seguinte: Amélia, por que existe uma burocracia tão grande para a aprovação de projetos tombados ou preservados? Na realidade, o que existe? Existe a burocracia, não vou negar. Antes, nós não tínhamos dentro do IFAM uma portaria, uma norma que estabelecesse exatamente prazos para todas as unidades, né? E qual a documentação mínima necessária que fosse apresentada. A partir de 2010 foi publicada a portaria 420,
que essa portaria ela unifica os prazos para todas as unidades do IFAM do país, para todas as superintendências. Então, a gente tem hoje um prazo de análise de até 45 dias para analisar o processo, o projeto. Agora, o que tem acontecido é cada centro histórico, cada bem tombado, ele tem uma norma específica, não é uma norma geral para o país inteiro, né? E aí o arquiteto, nosso colega arquiteto, ele tem que estar atento a essa normativa. E boa parte do que eu tenho acompanhado, porque eu já analisei muitos projetos, é que quase sempre a normativa ela não é atendida na íntegra, a falta de pendências de documentos e pela nossa nova portaria, a partir do momento que falta o documento, a gente zera a contagem do prazo e reabre esse prazo. Então, aí, por exemplo, será 45, vai apresentar um novo documento mais 45. E eu entendo também, eu vou falar agora de Mato Grosso, eu não posso falar pelas outras unidades, mas eu acho que ainda existe muita dúvida em relação a essa normativa, porque quando fala assim, é bem tombado, não pode mexer em nada. Isso eu ouvi de vários colegas nossos. E quando a gente fala que pode, eles ficam de, mas como assim pode? Né? E a gente vai explicar algumas possibilidades. E no caso de Cuiabá também eu entendo que essa normativa, ela não dialoga mais com essa realidade que nós vivemos. Então, ela precisa ser revista, né? E a gente tem que ouvir os colegas arquitetos, a população, para daí a gente tentar construir esse novo documento técnico. Agora, essa questão dos prazos, realmente, depois da portaria 420, a gente tem cumprido boa parte deles, a superintendência, mas existem esses casos que o prazo ele reabre para apresentação de novos documentos. E também tem alguns casos que o nosso colega arquiteto ele não concorda com o parecer técnico, ele não concorda com a normativa e ele quer que a gente aprove um projeto que não é possível o IFAM aprovar. Então, daí parece uma burocracia, porque ele vem, apresenta, a gente fala que não é possível aprovar, devolve um parecer, ele vem com outro, e no final, quando você vai ver a data de abertura e de finalização do processo, às vezes é coisa de meses, né? Mas realmente hoje a gente tem esse prazo tudo unificado, mas a burocracia infelizmente ela existe, a serviço público a gente precisa de tudo documentado e o técnico ele precisa ter todas as informações muito claras para que não haja equívoco, né? Para que ele não aprove algo que ele tenha dúvida e que não seja possível na prática ser executado. Não sei se isso respondeu a dúvida do colega. Legal, Amélia. Olha só, notícia boa aqui, né? A Rosana está colocando aqui que, em nome do mestrado de Arquitetura e Urbanismo da Univag, deseja informar que existe muito interesse em conversar sobre uma possível parceria com o IFAM. Amélia? Então, tá vendo? Olha, que maravilha. Eu estou à disposição, gente. Estou à disposição. Então, vamos lá. Doutor Moacir, você deseja falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Jandira? Tá desligado o seu... Estou satisfeito de ouvir essas palavras todas, e principalmente agora da Irata, que fez essa apreciação sobre a parte que a população sempre procura o Instituto aí para saber de como que vai funcionar, como que vai resolver certos problemas. Ela explicou tudo o que precisava. Muito bom. Jandira, sem gaguejar. Ok, vamos ver se o... Olha, eu achei que foi ótimo, o aprendizado foi excelente. O amado mestre mais Amélia. Verdade. Eu não tenho mais nada a comentar. E a última rodada? Isso, então, joia, né? Então, enfim, né, eu quero agradecer aí a participação de todos vocês e vou fechar agora, fazer uma conclusãozinha do trabalho, rapidamente, né? Assim, minha filha está batendo duro em mim, dizendo que eu falo demais, mas, enfim, não tem jeito, né? Mas vamos lá, por bem. Nós tratamos aqui nesse webinar da história, né, e dos caminhos em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável do nosso Centro Histórico de Cuiabá. Foi importante, né? Assim, nós tivemos a colaboração fantástica, né, da Amélia, do Moacir Freitas, da Jandira, sensacional, né? Um bate-papo muito gostoso mesmo. Então, assim, agora me permitam aqui, né,
nessa conclusão, fazer uma comparação, vou fazer uma brincadeira aqui. Não é bem brincadeira, é uma coisa séria, mas uma comparação, né, do nosso centro histórico, né, com um livro, né, um livro aqui com a Odisseia, de Homero. Né, assim, né? Eu já escrevi, inclusive, sobre isso. Né? A Odisseia é um poema épico, né, do século IX a.C., né, descrito pelo poeta grego Homero, né, que narra as aventuras de Ulisses, né, na sua viagem de retorno a Ítaca, né, após a guerra de Troia. Né, assim, Troia, do Heitor, né, a Grécia de Aquiles, né, até finalmente Ulisses conseguir voltar para casa, para o seu reino, para sua esposa Penélope. Ulisses era o rei da ilha de Ítaca, né, e se juntou aí aos gregos na guerra lá contra Troia. Essa que é, né, o preâmbulo da história dele. Mas, pois bem, né, nessa narrativa, lá no canto 12, né, Ulisses e seus homens navegavam próximos à ilha de Capri, uma ilha rochosa, cheia de sereias. Sabedor do encanto das sereias, mas querendo escutar o seu canto, estava doido para escutar o canto das sereias, né, pediu para ser amarrado, né, no mastro da embarcação e deu ordens que só fosse desatado lá, né, quando tivesse concluído a passagem pela ilha. Mas ele não é burro, né? Antes, evidentemente, Ulisses pediu, né, e colocou cera nos ouvidos dos seus homens para não serem seduzidos pelo canto das sereias, evitando, evidente, né, que a embarcação se destroçasse, né, nos rochedos. Mas aí, Eduardo Quileto, né, assim, o que essa história tem a ver com o Centro Histórico de Cuiabá, que acabamos de escutar, desses importantes palestrantes que tiveram? Você está tendo elucubrações, meu filho, né? E ia dizer lá, meu falecido pai, Carlos Ricardo Quileto, se vivo fosse. Né? Aí eu iria responder para o meu pai. Primeiramente, pai, quero pedir sua bênção. Sim. O senhor, como homem profundamente culto, leitor de vários livros de história e mitologia grega, sabe que Ulisses não foi um deus, um semideus, nem uma figura mitológica. Ele era apenas um ser humano que lutou contra diversas forças, né, para conseguir voltar para casa. 10 anos, 12 anos lutando para conseguir voltar para casa depois da guerra de Troia. Enfim, Homero, entretanto, ele usou a mitologia grega para criar um cenário dos desafios de que Ulisses se encontrou. Muitos têm origens em forças que não entendemos ou temos domínio, vou repetir, muitos têm origens em forças que não entendemos e não temos domínio. Então, pergunto para todos vocês que estão nos escutando, né, assim, que forças são essas que não querem ver nosso centro histórico reurbanizado, revitalizado e restaurado? Será a ignorância, o despreparo desses gestores públicos que tiveram no nosso estado e no município? Eu acredito que não. Quando cheguei aqui a Cuiabá, no final da década de 80, eu me lembro de um centro histórico, um lugar repleto de vida. 40 anos depois, fico imaginando se nós mesmos, todos nós, nos amarramos a um mastro como Ulisses, mas esquecemos de colocar cera nos ouvidos, né, assim, das nossas vidas, escutamos o canto da sereia e deixamos todo o nosso centro histórico se destroçar em ruínas por nossa omissão, por nossa falta como cidadãos. O primeiro seminário brasileiro lá, né, para a preservação e reabilitação dos centros históricos, que falei lá bem na introdução, e que foi lá em 1987, olha só, né, ressaltou a necessidade da participação e de compromisso dos moradores na salvaguarda dos sítios históricos urbanos. A Amélia falou isso para a gente agora, bastante. A superintendente do ISFAM falou isso para a gente agora. Paralelamente e concomitantemente, me parece que os gestores públicos também, né, ouviram o canto das sereias e resolveram aportar recursos onde eles teriam mais retorno político e votos. Deixaram literalmente o nosso centro histórico se destroçar em ruínas, até tombar como a Casa de Bembem, a Gráfica Pepe. Eu acredito que esse plano de gestão e desenvolvimento, pela parceria, essa parceria importante, né, da Academia com a Universidade Federal de Mato Grosso, temos pessoas fantásticas da faculdade, né, da Universidade Federal de Mato Grosso trabalhando nisso, né, e que foi apresentado pela Jandira, né, pela nossa colega da academia, com apoio que está tendo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional através da Amélia e a equipe dela, né, seja uma mudança de paradigmas aí para o planejamento urbano para o nosso centro histórico. Né? E faço, né, e graças, né, na verdade, graças, né, algumas poucas ilustres personalidades, como o professor Carlos Rosa, não podemos esquecer de Carlos Rosa,
historiador Carlos Rosa, professor Carlos Rosa, e o saudoso, queridíssimo arquiteto Júlio de la Mônica Freire, iluminado Oxalá pelo nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que lutou pelo tombamento e a preservação da nossa cultura, e pessoas como, por exemplo, os palestrantes, Moacir Freitas, que está aqui, né, assim, Jandira, que está aí, né, assim, Amélia, que está aqui também, e muitos dos que estão aqui nos escutando hoje, acompanhando esse webinar, para o meu entendimento, advirá uma verdadeira revolução para o nosso querido centro histórico pós-pandemia, através da implantação desse plano de gestão. O projeto urbano político para o nosso centro histórico, a meu ver, deverá partir de uma reconstrução do corpo urbano da cidade sustentável que queremos. Que cidade é essa? Acredito que uma cidade com história. Referências são importantes na vida de todos nós. Uma cidade histórica, contemporânea e sustentável. Hoje vivemos em um mundo globalizado de presença humana, o homem ocupando esse espaço. E ainda, uma cidade que possui raízes culturais profundas e sólidas. Porque todos nós, né, possuímos raízes. Né, assim. Precisamos desse plano de gestão que envolve todo o centro histórico que foi tombado. É tombado pelo que eu considero o mais importante órgão do patrimônio histórico e artístico existente no Brasil, o IPHAN, e aqui representado pela competentíssima Amélia Irata. Que possamos sair desse momento de crise mais conscientes do que realmente importa para a vida e do quanto o planejamento faz a diferença para uma vida sustentável e saudável dos nossos centros históricos. Precisam ter planejamento. Assim. É terrivelmente destrutivo para nossas vidas quando só vemos aquilo que queremos ver e deixamos de vislumbrar um futuro que queremos ter. A academia, nossa academia, vislumbra um futuro para nossos filhos e netos terem. A vida, assim, não apenas acontece, ela requer nossa participação. Estamos ligados ao universo dentro e fora de nós mesmos. Tudo que nos cerca nos dá indício do nosso estado interior. Temos que fazer em nós o que queremos em nossas vidas. Sempre que algo está errado, existe algo errado em nós. Nós espelhamos o que nos cerca, e o que nos cerca se espelha em nós. O centro histórico de Cuiabá é o espelho disso tudo. Quando olhamos para trás, para examinarmos o que passou, ficamos impedidos de olhar o que está acontecendo agora e para frente. Pensamentos velhos, padrões antigos, sonhos velhos, tudo isso impede que tenhamos nossos pensamentos, novos padrões e novos sonhos para o nosso centro histórico. Enfim, em nome da Academia de Arquitetura e Urbanismo no estado de Mato Grosso, desejo que todos se cuidem nesta quarentena. Lembrando que o valor de algo é o resultado direto da energia e a intenção colocada nela. Cada contribuição pessoal para o plano de gestão do Centro Histórico de Cuiabá é também uma contribuição para o todo. Enfim, turma, para encerrar, vou deixar vocês com um vídeo da música do Renato Russo, Tempo Perdido, que no outro webinar eu não consegui mostrar. Assim, espero que agora a gente consiga. Então, assim, aconselho vocês a assistirem, né, pois no final tem uma mensagem muito legal, muito bonita, interessante para o momento que estamos vivendo hoje, esse momento conturbado de nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez aos palestrantes, mas muito obrigado de verdade à Amélia Irata, ao Dr. Moacir Freitas, à nossa querida Jandira, né, assim, e a todos os que participaram, né, que nos ouviram aí, né, que estão participando desse processo todo. Espero que tenham gostado, né, espero revê-los no nosso quarto webinar, no nosso próximo webinar aí, né, da série Cenários e Perspectivas. Né? Quero desejar um abraço fraterno, uma boa noite de amor a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado. E vou passar o vídeo. Por favor, assistam o vídeo, que é bem legal, viu? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho. Temos todos
Todos os dias, antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Então, sério, de selvagem, selvagem. O sol desta manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. E o que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem por tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Mensagem aí, pô. A Rádio Rock fez essa mensagem para você. A gente está vivendo um momento com muita coisa do avesso. Mas tudo bem. Tem muita coisa legal que vem justamente de dentro para fora. Vai passar. Já já, tamo junto aí no moche, hein? De cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para roda. Muito obrigado, turma. Valeu. Show!